No programa Falando Geral, a Hora da Verdade com Gabriela Nasser. Olá, José Carlos, tudo bem com você, meu amigo? Olha só, hoje a Hora da Verdade está trazendo uma pessoa especialíssima que muito alegrou o meu coração com o fato dele nos dar essa entrevista. E ele me lembra um versículo que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois é, todo obreiro de Deus, toda pessoa que serve no ministério do Senhor Jesus Cristo tem que conhecer a Bíblia, né? E ele, o Renato Silva, diácono da igreja Vinho Novo de São Francisco, ele sempre tem um apontamento bíblico para nos levantar, para nos edificar, para nos despertar na identidade cristã. Ele é uma pessoa assim que realmente eu só tenho predicados assim positivos para falar dele. Renato, seja muito bem-vindo. Eu tenho ouvido falar muito bem do seu trabalho como líder de evangelismo da Igreja Vinho Novo São Francisco, que você está levantando muitos ministérios e que realmente assim merece todo o reconhecimento. Renato, agora você que é muito experiente em todos os assuntos relativos a estudos da Bíblia. Você trabalhou vários anos numa escola de pastores, você herdou uma vasta biblioteca de lá. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte algo relacionado às denominações evangélicas cristãs. Por quê? Porque muito se ouve sobre essa divisão, né? Neopentecostal, pentecostal, presbiteriana, batista, e às vezes as pessoas não ficam sem entender o sentido da fé, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Que os servos de Deus são o corpo do próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão das denominações evangélicas. A paz do Senhor, Gabi, meus irmãos da rádio e os ouvintes também. Eu me sinto muito honrado de ter recebido esse convite, de estar aqui falando algo da parte de Deus e estar contribuindo também nesse ministério. Eu espero que todos possam ser abençoados. Amém? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que andar em comunhão, andar em concordância com aquilo que Ele estabeleceu. Estarmos todos juntos no mesmo propósito. Quando nós fugimos desse propósito, nós não estamos de acordo com as coisas do céu. Eu sei que existem muitas doutrinas, né? Doutrinas dentro da igreja. Um tem uma doutrina, uma igreja tem outra doutrina, mas a principal doutrina que nós devemos seguir é a doutrina de Cristo, os ensinamentos que Cristo nos ensinou. A palavra de Deus vai nos ensinar que o rei Josafá, ele junta todo o povo dentro da congregação. Pode imaginar, Gabi, dentro da congregação, pessoas que não se falavam. As pessoas que tinham suas rixas tinham que esquecer, tinham que deixar tudo de lado, porque estavam no mesmo local e com o mesmo objetivo de clamar a Deus em comunhão. E quando eles clamaram a Deus em comunhão, Deus usou Jaziel, e aí Deus falou que essa peleja vós não tem que pelejar, porque essa peleja é minha, diz o Senhor Jeová. Eu creio em nome de Jesus Cristo que quando a igreja estiver mais unida e esquecer doutrinas feitas por homens, achando que eu sei mais e você sabe menos, quando nós largarmos isso, eu creio que vai ter um mover tão grande do Espírito Santo. Porque a divisão das igrejas não foi uma coisa estabelecida por Deus. Deus, ele anda assim com aqueles que estão em espírito e em verdade, tá? E em comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união e em comunhão. Devemos estar em comunhão. Tanto pentecostal, batista, neopentecostal, presbiteriano, nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Somos servos de um Senhor. Amém?
Então, a união da igreja não tem espaço para divisão. Renato, eu também creio que o corpo de Cristo seja um, né? E que seria melhor que não houvessem as divisões. Mas vamos à segunda pergunta. Qual o sentido de grande parte dos crentes subirem o monte para orar? Porque a gente escuta Monte da Amendoeira, Monte do Azeite, Monte da Várzea, a gente escuta assim, vários lugares de retiro para oração serem visitados eventualmente por grupos de evangélicos, né? E eles falam, os evangélicos têm o costume de falar: vou subir ao monte, vou fazer um propósito com Deus, vou entregar uma causa, ou então vou passar 2 dias orando, buscando ao Senhor, uma coisa assim, mais ou menos desse tipo. E eu te pergunto, qual o sentido disso, de subir o monte? E por que se retirar da cidade? Muitos irmãos em Cristo, eles escolhem um monte para subir, para se consagrar, para buscar, para se santificar, né? Para fazer votos também com Deus, né? Mas eu tenho aprendido também que eu posso, dentro do meu quarto, fazer o meu quarto um monte, o meu lugar santo, o meu santo dos santos. Ali eu posso chorar, posso adorar o Senhor, posso cantar louvores, e as pessoas não podem nem me bater quando eu vou cantar, porque a porta do meu quarto está fechada. Quero ver entrar lá para me bater. Então, ali é um momento especial para mim também, é meu lugar de consagração. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, que fala daquela mulher samaritana, que pergunta para Jesus: aonde é o verdadeiro lugar de adoração? E Jesus fala: não é no templo e nem no monte, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Quando nós lemos a Bíblia, vemos que Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor num val de Jaboque. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam passeando dentro da fornalha de fogo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não pode ser no monte, pode ser no teu quarto, pode ser no templo, pode ser na beira de um poço. O local de você adorar o nome do Senhor é o local que você se encontra agora, porque é tempo, em todo o tempo. Adora o nome do Senhor. Diácono Renato, essa próxima pergunta é bem polêmica, porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E tem até, assim, um costume de se dizer na fé evangélica que é o único livro do mundo que se lê com o autor do nosso lado. Então, quer dizer, que Deus se faz presente, né? O Espírito Santo, que está na terra para abençoar a igreja, ele nos ministra, ele nos desperta entendimento, conhecimento, enquanto a gente está lendo a Bíblia. Realmente é um momento muito especial. Eu queria que você explicasse os dons do Espírito, né? Da maneira mais prática possível. Deus fala com os homens através dos seus servos, como falava com Moisés, como falava com Eliseu, com Elias, como Deus, o Senhor, depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado, subido ao céu, todos os servos, Paulo, que nem chegou a conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, porque Paulo viveu após a crucificação e a ressurreição. Então, Paulo tinha experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Ele viu uma luz tão forte que ele chegou a ficar cego, né? E depois disso ele se converteu, foi preparado e teve um grande ministério apostólico. Então, eu queria que você nos explicasse essa experiência espiritual, sobrenatural, os dons do Espírito. Deus é um Deus santo e poderoso. Quando Ele nos chama para a sua obra, Ele nos capacita. E nos capacita com esses dons espirituais, que em momentos certos nós exercemos esse dom. Não é uma coisa vinda do homem, mas sim uma coisa vinda de Deus. E através do Espírito Santo, nós cristãos podemos exercer esses dons espirituais. Deus ainda fala ainda com teus servos ainda. Tem pessoas que falam que não existe profeta, mas eu falo, ainda tem profeta na terra.
Deus ainda revela, Deus ainda fala, Deus ainda orienta os seus servos para que leve a mensagem para o povo. Mas nós só podemos levar a mensagem para o povo quando nós temos essa capacitação do Espírito Santo, esse dom espiritual. Uma pessoa doente em casa, Deus usa o seu servo para estar exercendo ali uma cura, não do homem, mas de Deus. Quando uma pessoa precisa de uma palavra, que está com o coração afligido, Deus te capacita para você levar uma palavra que não é do homem, é de Deus. Deus ainda fala ainda com os teus servos. Deus fala, Deus capacita. E o Espírito Santo nos orienta da forma que devemos falar, da forma que devemos fazer. Porque nós mesmos somos fracos, mas o dom que Deus nos dá nos capacita para a obra. E o interessante ressaltar também que nós podemos ter o dom de curar, o dom de revelar e o dom de fazer maravilhas na obra do Senhor. Mas isso não é garantia que nós somos salvos, não. Nós somos salvos porque nós obedecemos e nós entendemos que tudo que nós temos pertence a Deus e que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por isso que nós só falamos quando Ele manda falar, mas só andamos quando Ele nos manda andar, entendeu? Então, nós temos um Senhor e Deus ainda continua falando com os teus servos. Agora uma mensagem que eu acho que tem todo o valor. Eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em ir a uma igreja evangélica para conhecer, tipo pela primeira vez. Bem, para aquele que vai fazer uma visita a uma igreja pela primeira vez, eu posso dizer como experiência própria que não existe melhor lugar para estar do que na casa do Senhor. É o lugar onde as suas feridas sentimentais, elas são curadas ali. É um lugar onde você pode se sentir abraçado. É um lugar onde você está num ambiente totalmente esplêndido e maravilhoso. Porque, irmãos, eu convido você a fazer uma visita numa igreja, porque a palavra de Deus fala que não é bom que viva só. E muitas pessoas acham que não é viver só é o que? É não ter um companheiro nem uma companheira. Não, viver só é quando você está em ausência de uma proteção espiritual. Então, a igreja te fornece isso, uma proteção espiritual. Você precisa ouvir uma palavra, estar ouvindo os louvores e sentir a presença do Espírito Santo. Como tem pessoas que precisam estar dentro da igreja para se sentir abraçadas pelo Espírito Santo. E o melhor lugar para estar é dentro da casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Bem, Diácono Renato, nós encerramos a Hora da Verdade do programa Falando Geral de hoje, com a certeza de que estamos muito mais ricos na nossa vida espiritual por conta da sua participação. Muito obrigada de coração, as portas estão abertas, tá bom? Um abraço para você. É com você, Zé Carlos. No programa Falando Geral, a Hora da Verdade com Gabriela Nasser.